Olá, boa noite. Os rumos da eleição suplementar no Amazonas mudaram de direção novamente e o Tribunal Regional Eleitoral já trabalha para realizar a votação que vai definir o novo governador do estado no dia 6 de agosto. A mudança ocorreu por conta de nova decisão do STF, do ministro Celso de Mello, que entendeu que o recurso que foi deferido liminarmente pelo ministro Ricardo Lewandowski no dia 28 de junho deveria ter sido enviado para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e não para a instância superior. A sede do Tribunal Regional Eleitoral voltou a ficar movimentada com a maioria dos candidatos ao cargo de governo do estado. O motivo foi a decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que determinou a retomada das eleições suplementares ao governo do Amazonas de forma direta. Para este cientista político, a reviravolta gera um conflito para o eleitorado, devido a 3 segmentos políticos que lutam pelo futuro do estado. Existem 3 movimentos fortíssimos em Brasília e nos tribunais de Brasília que querem, por exemplo, eleição indireta, e aí capitaneado pelo atual governador do estado do Amazonas. Temos uma movimentação que querem segmentos políticos no estado do Amazonas que querem o seu retorno, que é o caso, por exemplo, do Zé Melo e Henrique Oliveira, e temos outros segmentos que são os próprios candidatos, outros que gostariam que a eleição de fato se realizasse, e por isso defende a continuidade da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu que haverá eleição no estado do Amazonas e com a cassação do Zé Melo. Ou seja, nós temos um conflito gravíssimo nos tribunais superiores, porque 3 segmentos políticos e jurídicos do nosso estado estão brigando, conflitando para saber quem fica com o poder. 6 dos 9 candidatos foram hoje ao TRE para uma reunião com o presidente do tribunal, a fim de confirmar a decisão vinda de Brasília, já que o período de realização da campanha foi interrompido. O tribunal reuniu para considerar a possibilidade de manutenção ainda do prazo atual, da feita que há registros de situações similares, né, em que prosseguiu-se o processo eleitoral com impugnações sobrestadas. Se a gente analisa, a campanha seria de 45 dias, uma semana foi subtraída, né, nesse período, subtraída. Então, acho que é justo, no máximo, uma semana, para poder também o próprio tribunal adequar os seus prazos de recurso, etc. O povo do Amazonas tem o direito de escolher o governador para o mandato interino. Nós tivemos uma proatividade muito grande nesse processo, apresentamos 2 recursos, um mandato de segurança e especialmente um agravo regimental. Fomos a primeira coligação a apresentar um agravo regimental. A decisão foi correta do ministro Celso de Mello e nós vamos agora para uma eleição. Não tem que adiar essa eleição. Nós entendemos que os prazos devem ser mantidos. O maior prejuízo nessa história toda não é para os candidatos. O maior prejuízo é para o povo do estado do Amazonas, que vive uma das maiores crises da sua história, agravado por um momento de instabilidade jurídica, institucional e política. Nós entendemos que a eleição deve ser direta e que o povo do Amazonas deve, de forma legítima e soberana, escolher o seu próximo governador. Nós ficamos felizes com a manutenção da eleição direta. Nós entendemos que a sociedade que está aí do outro lado é quem tem o direito de eleger o novo governador do estado do Amazonas. No entanto, achamos um excesso por parte do Tribunal Regional Eleitoral de querer adiar essas eleições para o próximo dia 3 de setembro. O que a população quer é que isso seja resolvido o mais rápido possível. A gente vê com bons olhos, né, toda essa reviravolta que teve, porque nos dá a oportunidade, né, de concorrer e dá oportunidade para o cidadão, porque é direito do cidadão eleger o seu governador, né? O Amazonas já sofreu muito, né, com um governo muito distante. Então essa é a oportunidade que o povo do estado do Amazonas tem para decidir os novos rumos, né, e o seu novo governador. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, com a nova decisão do STF, os trabalhos para a realização do pleito suplementar ao governo do estado retornaram à normalidade, sem falar do calendário eleitoral, que prevê a votação para o dia 6 de agosto. A eleição será mantida. A nossa preocupação era com relação ao julgamento das impugnações, porque com essa suspensão de 8 dias, isso vai atrasar esse julgamento. Mas os membros do TRE já se dispuseram a trabalhar com toda a nossa força de trabalho que nós temos para dar conta dessas impugnações, julgar
dentro do possível, aqueles que derem para julgar. Recebemos o apoio agora do TSE para que a gente continue com o nosso planejamento e as situações que surgirem, o Pleno do Tribunal irá decidir. O governador interino, que está no cargo desde a saída de José Melo, disse que vai acatar qualquer decisão da Justiça. Com relação à eleição, eu cumpro aquilo que for determinado pela Justiça, eu estou pronto, eu tenho sempre falado que eu estou pronto para voltar para a Assembleia, eu não sou candidato, o povo que escolha, e aquilo que a Justiça determinar, aquilo que a Justiça decidir, eu irei acatar e irei cumprir. Com o calendário eleitoral mantido, a propaganda no rádio e na televisão começa na próxima semana. Olha, mas você precisa entender que essa decisão que está hoje em vigor pode não ser definitiva. Afinal, ainda tem recurso para ser apreciado tanto no TSE quanto no STF. Tem recesso do Poder Judiciário e toda essa reviravolta, que parece uma bagunça, é apoiada nas leis brasileiras. Um grupo de policiais realizou uma manifestação na manhã de hoje durante cerimônia de entrega de viaturas e helicópteros para o patrulhamento ostensivo na capital e no interior do Amazonas, que contou com a presença do governador Davi Almeida. As 50 viaturas entregues hoje durante a cerimônia do governo do estado vão dar apoio no policiamento ostensivo na capital, que sofre com a falta de segurança por conta da crescente onda de violência e criminalidade nas ruas. Irão ajudar no combate à criminalidade na cidade de Manaus, no interior. Isso tudo perpassa pelo trabalho da Secretaria de Segurança, pela renovação da frota, para dar melhores condições de trabalho aos policiais militares, a policial civil. Além dos veículos, 2 helicópteros também vão reforçar o aparato da polícia. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, um desses helicópteros vai ser utilizado para monitorar os municípios do estado. Para apoiar ações no interior, é claro, a fronteira é a prioridade para a gente poder, é a área mais violenta, é a área mais sensível, e nós pretendemos sim mandar essas ferramentas de trabalho para o interior. Algumas dessas viaturas também vão para o interior. Esse grupo de policiais aproveitou que o governador participou da cerimônia para cobrar os direitos na parcela do escalonamento, pagamento da database e promoção de classe. Porque a nossa lei é anterior à eleição. Desculpa que é momento eleitoral, não interfere, porque a nossa lei é muito anterior. Desculpa que fere a lei de responsabilidade fiscal, também não tem nada a ver. Porque nossa lei anterior tinha que ter previsão orçamentária para esse pagamento em janeiro. O governador Davi Almeida comentou que está empenhado para solucionar essa situação. 90% a questão financeira já está resolvida. Os impactos que isso possam causar nas finanças do Estado, dá para absorver, dá para pagar. Eu só preciso, como eu falei, de uma segurança jurídica que me garanta essa condição, as promoções, o escalonamento, para que eu não possa sofrer sanções posteriores. O Ministério Público do Estado apresentou hoje um plano estratégico que visa a melhoria e o reforço dos serviços prestados à sociedade para os próximos 10 anos. O documento tem 60 páginas com diversos segmentos a serem executados. Para traçar as metas, foi feito um mapa com um conjunto de propostas dividido em 4 principais estratégias: sociedade, processos internos, pessoas, tecnologias e infraestrutura e orçamento. O plano elaborado durante 6 meses tem caráter institucional. Inclui cerca de 250 iniciativas para alcançar 20 objetivos macros estratégicos, que visam a melhoria dos serviços prestados à sociedade dos próximos 10 anos. Desse conjunto de discussões, que nasceram mais de em torno de 120 proposições de tema, nós fizemos um segundo exame e descemos para 30 e por fim ficamos com 12 grandes questões que deveriam orientar a nossa busca por informações mais detalhadas. Esse plano tem um impacto para o público, por isso foram ouvidos professores, doutores e corte em geral para elaborar todo o documento. A ideia é modular, identificar os principais pontos a serem executados pelo MP
para atender às normas e vigências legais a serem executadas de forma clara e coerente. E nós esperamos que, como é o objetivo maior da função do Ministério Público, oferecer à sociedade, contribuir para que a sociedade tenha mais paz, mais segurança. Durante a execução, o MP vai monitorar os planos a cada bimestre, semestre e anual, para que cada objetivo seja concluído em médio e longo prazo. Está cada vez mais comum encontrar ruas, bairros e espaços públicos com nomes de pessoas vivas, como forma de homenagem, só que uma recomendação do Ministério Público Federal do Amazonas determina que o Estado e o município troque esses nomes porque ele é contra a lei. Não é difícil encontrar pela cidade nomes de personalidades em prédios de repartições públicas, ruas e até bairros. Só que se o homenageado ainda estiver vivo, a prática contraria a lei brasileira. Em Manaus, por exemplo, podemos citar a Arena Amadeu Teixeira, o Centro Cultural Tiago de Melo e o Hospital Delfina Aziz, na zona norte da cidade. Esta semana, o Ministério Público Federal no Amazonas expediu uma recomendação para o Estado e município para alterar a nomenclatura desses locais por ilegalidade, pelo principal motivo. A proibição de utilização de nomes de pessoas vivas em bens públicos já é prevista na Lei Federal 6.454 de 1977, por se tratar de impessoalidade. É um princípio previsto na nossa Constituição, que em síntese diz que o gestor público ele não pode favorecer nenhum amigo ou desfavorecer nenhum inimigo, tem que tratar todos de forma exatamente igual e não pode usar a máquina pública para essa finalidade. Inicialmente essa lei é uma lei federal que prevê essa obrigação aos bens públicos federais, porém no caso de estados e municípios que recebem verbas públicas oriundas da União, ou seja, verbas federais, elas também têm a obrigação de cumprir essa regra. Segundo o MPF, há um prazo para que a medida seja acatada. O Ministério Público recomendou que no prazo de 30 dias fossem tomadas medidas tendentes à alteração desses nomes. A mudança ela é feita geralmente através de um projeto de lei, pode ser que em alguns casos através de decreto ou portaria, enfim. Vamos esperar no prazo de 30 dias que a Prefeitura e o Estado do Amazonas respondam quais providências estão sendo tomadas, né? E obviamente a gente vai aguardar durante um prazo razoável. Caso a solicitação não seja cumprida pelos gestores, o MPF irá tomar as providências cabíveis. Será avaliada inicialmente a responsabilidade de cada um dos gestores, tanto do prefeito quanto do governador, mas a situação em si ela também pode ser judicializada para fins de que a Justiça determine a alteração desses nomes. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, recentemente o Supremo Tribunal em Brasília, como o Conselho Nacional de Justiça, já se manifestaram em definitivo sobre a mesma questão a respeito de designação dos bens nomeados. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, realizou um levantamento das áreas de maior vulnerabilidade na capital por conta das chuvas que atingiram a cidade nos últimos meses. As chuvas na região foram muito intensas durante o final de 2016 ao início de 2017, causando vários problemas para a população. Comparado com o ano passado, a gente teve mês que a gente teve a quantidade de ocorrências quase que dobrou e triplicou. Então, a quantidade de chuva, que a previsão que nós tínhamos era para ficar dentro da normalidade, foi acima da normalidade. O levantamento das áreas de risco alto e risco muito alto foi realizado a partir de fevereiro deste ano. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais aponta que existem 734 áreas de risco na capital. E um estudo foi realizado para apontar os locais mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos. Das mais de 700 áreas de risco na capital, o diagnóstico do CPRM apontou que 58 áreas estão em situação de risco muito alto e 851 casas estão vulneráveis. As áreas de maior concentração são as zonas norte e leste. São áreas que já são suscetíveis a deslizamentos, né, em função de terrenos que não deveriam ter sido ocupados e foram ocupados por moradias irregulares, e isso aliado à quantidade de chuva muito grande que caiu aqui na cidade entre dezembro e janeiro, uma coisa aliada à outra. O evento foi encerrado com a entrega de mapas das áreas de risco de Manaus para os profissionais da Defesa Civil.
E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. A mesma previsão para o município de Anuri. Temperaturas mínima de 23 e a máxima de 34 graus. Em Barreirinha, a previsão é de tempo encoberto com poucas nuvens. Mínima de 27. Agora sim, vamos voltar a chamar a reportagem que fala que o mercado de trabalho está cada vez mais disponível para os estudantes e isso é refletido no grande número de contratações de estagiários. Os jovens estão cada vez mais envolvidos em atividades profissionais. É que novas oportunidades em estágio estão surgindo e eles aproveitam. Um exemplo é a Vitória, que é universitária. Ela passou por estágio e foi contratada na Estagência de Publicidade há 2 semanas. Ela acredita que com muita competência é possível conquistar a contratação. Eu acredito no esforço das pessoas, em estabelecer metas. Quando você estabelece metas e trabalha para que isso ocorra, de fato essas metas vão ser alcançadas. O estágio é um bom aliado para que o estudante comece a atuar no mercado de trabalho. Tende a ganhar o estudante, que vai adquirir experiência e principalmente a empresa que vai absorver esse jovem talento para ser um futuro profissional da empresa. O Centro Integrado de Empresa Escola diz que até o mês de setembro está previsto a abertura de mais de 10 mil vagas de estágio na região norte. Para se inscrever, é só acessar o site www.ciee.org.br. Neste fim de semana, 2 times amazonenses entram em campo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. No feminino, o Iranduba encara o Santos neste sábado na Vila Belmiro, na segunda partida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Hulk da Amazônia precisa vencer as Sereias da Vila com diferença de pelo menos 2 gols para ficar com a vaga na grande final do campeonato. E no masculino, o Princesa dos Solimões recebe em Manacapuru o Gurupi do Tocantins. A partida é a estreia da equipe amazonense na fase de mata-mata da Série D do Brasileirão. Se conseguir a vitória, o Princesa leva a vantagem para o jogo da volta, que acontece na semana que vem na casa do adversário. Os resultados desses jogos você acompanha na segunda-feira aqui no Band Cidade. A Nova Igreja Batista apresenta um musical inédito do clássico da literatura francesa, O Fantasma da Ópera. O musical estreia amanhã e fica em cartaz até o dia 16. Os detalhes com o Orestes de Taif. O espetáculo, apresentado por membros da Nova Igreja Batista, faz uma releitura da história O Fantasma da Ópera, misturando fantasia com realidade. Durante as apresentações, mais de 1000 artistas se revezam no palco. Eu converso com o pastor Leandro Caiado, que é diretor-geral desse espetáculo. Pastor, a mensagem que fica desse espetáculo é justamente uma mensagem cristã. Que tipo de mensagem o espetáculo passa? O papel da igreja na sociedade, um dos papéis, é levar a mensagem, as virtudes cristãs para toda a sociedade e também o amor de Deus. E o Fantasma da Ópera é uma história de amor. Então combinou, nós colocamos no Fantasma da Ópera uma pitada cristã e essa mensagem então vai forte para as pessoas que vão sentir diversas emoções e com certeza vão gostar dessa nossa releitura, dessa nossa adaptação. Agora, um palco gigantesco, vocês também se prepararam há muito tempo, né? Exatamente, nós estamos desde o início do ano praticamente trabalhando intensificamente. Há 3 meses nós estamos praticamente todas as noites aqui, tudo de forma voluntária, são voluntários levando, amadores levando essa mensagem e realmente hoje nós já estamos aqui nervosos, prontos já para ensaiar e começar a levar essa mensagem. Nós esperamos que você venha aqui conferir na Nova Igreja Batista o Fantasma da Ópera. Pois é, reforça esse convite para dizer onde é que fica a Nova Igreja Batista. Aqui na Avenida Torquato Tapajós, entre os viadutos da Cidade Nova e do aeroporto. A entrada é grátis e você é o nosso convidado especial. As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira às 20 horas. No sábado, 2 apresentações às 17h30 e às 20 horas. E no domingo, 3 apresentações às 15, às 17h30 e às 20 horas. Orestes Litaif para o Band Cidade.
Estudantes de psicologia de uma faculdade de Manaus desenvolveram um projeto que, além de incentivar a leitura, protege o meio ambiente. Uma geladeira velha sem uso dá lugar a uma biblioteca com obras clássicas da literatura brasileira. O eletrodoméstico ganhou nova cara após o trabalho desses estudantes, que transformaram o que estava no lixo em uma biblioteca. A ideia era criar um projeto ecologicamente correto e que incentivasse a cultura. Começamos a pensar o que nós poderíamos fazer de diferente para chamar a atenção da população. E esse diferente foi colocar LEDs, colocar uma pintura, com que quando a população visse, ela pudesse, o que está acontecendo ali, o que é aquilo? E ela pudesse ver um livro e aquilo pudesse estimular ela a ter uma boa leitura. O projeto Descongele Sua Leitura faz parte da extensão universitária desta faculdade, que pretende distribuir as bibliotecas móveis pelas áreas urbanas e rurais de Manaus. Mas a ideia é a cada semestre todos os cursos se envolverem e nós termos essas geladeiras para serem distribuídas nas zonas rurais, urbanas e ribeirinhas, com o foco principal para as ribeirinhas e rurais, onde a gente sabe que tem uma necessidade de ter uma geladeira, de ter livros para poder contribuir com o conhecimento da nossa terra que tão querida. A geladeira do conhecimento passa a ter um papel importante não apenas na parte socioambiental, como também na parte pedagógica, promovendo a iniciação científica. Hoje começa o tradicional Festival Folclórico do CSU do Parque 10, uma festa que deve apresentar mais de 160 atrações entre cirandas, quadrilhas e danças nacionais e internacionais. Já está tudo praticamente pronto para o 37º Festival Folclórico do CSU do Parque 10. Serão 36 noites de festa. Por este tablado vão passar mais de 160 atrações entre cirandas, quadrilhas e danças regionais e internacionais. Além das brincadeiras, o festival conta com um parque de diversões e mais de 250 barracas de comidas típicas. As apresentações acontecem de segunda a domingo, de 6 à meia-noite. Nós resolvemos fazer um mega show, um mega festival folclórico do Amazonas, que não é mais do Parque 10, a gente simboliza pela situação, né? Um negócio presente, uma coisa com muita segurança, com muita determinação e com muitas coisas boas para Manaus. Durante os dias de festejo, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também vai orientar o público sobre os direitos de crianças e adolescentes. O processo de mobilização e sensibilização da população no que diz respeito ao trabalho infantil, à exploração sexual, à violência contra a mulher. Então, nesse aspecto, nós vamos procurar trabalhar com a equipe da Semarge para poder fazer um trabalho pedagógico também, orientar. Esse ano, o Festival Folclórico do CSU do Parque 10 se inicia agora e vai até o mês de agosto, mas por conta da eleição suplementar confirmada para o dia 6 de agosto, as apresentações serão interrompidas nos dias 4, 5 e 6 e só serão retomadas a partir do dia 7 e seguem até o dia 13 de agosto, quando se encerram as festividades. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira.